CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Medicina, licenciatura, engenharia e direito continuam entre as carreiras mais desejadas pelos jovens há quase 20 anos. Ou seja, o cenário pouco mudou com a era das mídias sociais e da popularização da tecnologia no mercado de trabalho. É o que conclui um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o superintendente do IEL, o Instituto Evaldo Lodge, aqui em Mato Grosso do Sul, o Silvio Marães, para saber se realmente os nossos jovens estão de olho nas profissões do futuro e se vão conseguir atender essa demanda. Bom dia, Silvio. Olá, bom dia, CBN, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando aqui com vocês. Silvio, esse estudo mostra mesmo uma realidade, aí trazendo aqui para Mato Grosso do Sul, é claro, os nossos jovens não estão de olho nas profissões do futuro? Olha, eu acho que além de ter uma miopia nessa questão da profissão, né, das profissões do futuro, eu acho que antes da gente olhar para isso, é importante a gente olhar para o profissional do futuro, né? Esse profissional que inclusive está sendo solicitado pelo mercado de trabalho atualmente. O mercado ele é regido, o mercado de trabalho ele sofre uma influência muito grande cultural, né, das alterações do estilo de vida, e além, claro, da evolução tecnológica. E alteração no estilo de vida é o que a gente teve, né, nos últimos meses, no último ano, um ano e pouco aí, com essa chegada da pandemia, e teve uma ascensão muito grande do home office, flexibilização muito grande da jornada de trabalho, houve também um equilíbrio bem grande entre vida profissional e pessoal. Então, assim, o que isso acarretou? Isso acarretou uma forma diferente também do empresário, das empresas, dos negócios, olharem para esses profissionais. E uma coisa que acontece muito nesse tempo, a medição dos resultados. Então, profissionais, empresas que não estavam preparados para colocar o seu foco no cliente, né, tiveram que aprender a fazer isso. Porque cliente ele exige resultado. Então, as empresas hoje medem resultados de coisas que elas não mediam antes nas pessoas. E isso é uma questão que a gente tem que olhar. O profissional tem que estar pronto, ou melhor, estar predisposto, estar preparado para trabalhar de uma forma diferente, ponderar, né, sobre coisas diferentes e desenvolver em si potencialidades mais amplas, que antes ele não enxergava dessa forma. Um bom engenheiro tinha que ser um bom engenheiro e ponto final. Não. Hoje está sendo exigido dele um entendimento, né, sobre liderança, sobre transformação digital. Então, partimos do princípio que o profissional hoje, que está no mercado e que está entrando no mercado, ele já tem que se desenvolver e se atualizar de uma forma muito rápida e constante, tá? Aí sim a gente consegue falar de uma forma um pouco mais clara, segura sobre as profissões do futuro. Que sim, existem, elas são outras, elas têm que ser miradas aí, não tem só profissão que a gente já conhece aí para a gente ponderar, não. Quais são as demandas para as profissões de hoje, né? O que a gente pode destacar do que está sendo já procurado hoje pelo mercado, as profissões que estão em alta, e quais são as do futuro? Bom, as profissões que a gente tem visto que estão em ascensão, né, e essas ditas do futuro, que eu vou citar algumas aqui, elas têm duas características muito preponderantes. Primeira, além do perfil técnico, como eu disse, exige um perfil analítico muito,
muito grande do profissional e uma maturidade socioemocional também. Então, assim, não adianta você chegar na empresa sendo um ótimo advogado, um ótimo publicitário, um ótimo médico, abrir seu consultório. Não. Você tem que ter uma maturidade também, aquela que vem de casa, sabe? Aquela que é mais comportamental. E um senso de trabalho colaborativo, né? A diversidade está aumentando muito em todos os aspectos e o profissional ele tem que ser totalmente aderente a isso, né? Essa transformação. Agora, vamos falar de algumas profissões que ditas aí as do futuro. Envolve compliance, só que agora estamos falando de compliance de inteligência artificial. Aquele cara que vai entender numa demanda onde houve um erro, né, de dados, quem foi o racional, quem foi o ser humaninho que estava ali por trás e que pode ter sido preponderante ali naquela ação. Outra coisa, a gente é acostumado a falar de engenheiro de tráfego, né, aéreo. Que está surgindo aí o engenheiro de tráfego de carros não tripulados e drones. Esse daí é um profissional que vai aparecer logo, logo. Tem sim uma profissão que é bem conhecida nossa, que é o psicólogo, mas o psicólogo, por conta dessas muitas conexões, essa transformação muito grande que está acontecendo no ser humano, inclusive por conta da pandemia, ele está sendo muito e será muito demandado daqui para frente, tá? E vamos falar um pouco de tecnologia, né? Quando fala assim de profissão do futuro, as pessoas pensam em tecnologia. Realidade virtual. Quem ainda não flertou com algum tipo de realidade virtual, certo? Então, as pessoas que fazem a realidade virtual, aquelas que modelam, que são os designers de realidade virtual, sim, é uma profissão do futuro. E vou citar mais uma, para não ficar só no psicólogo, mais uma bem convencional, né, que tem aí um papel fundamental no futuro, que é o advogado. A gente está... a partir agora de agosto, entra em vigor não, entrou em vigor no ano passado, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir de agosto ela começa a realmente sancionar o mercado, o advogado na área de especialidades digitais vai ser um profissional que vai ter muito trabalho, vai ter muito o que fazer. Pois é, essa lei que você citou aí, a gente inclusive trouxe esse assunto aqui para o jornal CBN Campo Grande, e agora as empresas começam a receber multas caso não se adequem. Agora, você citou aí as profissões do futuro, os nossos jovens estão se preparando, estão sendo preparados para atender essa demanda? Essa pergunta é boa, e eu tenho ao contrário do que imaginam por aí, eu tenho uma resposta bem positiva, sabe? O jovem, estão falando muito nessa guerra entre as gerações, né? Os millennials e etc. E eu vejo isso como através de outro prisma. A gente tem muito a que receber desses jovens, eles têm muito a contribuir com o mercado. Por quê? Porque eles já vêm com esse senso colaborativo, né, é intrínseco neles, e eles são diversos, eles têm uma facilidade muito grande de lidar com a diversidade. Agora, tem alguns desafios, sim, que são aqueles desafios mais que tratam um pouco dessa urgência que eles têm em resolver as coisas, a falta de apetite, vamos dizer assim, para resolução de alguns probleminhas que não são grandes. Então, assim, eu vejo que o jovem, ele vem com alguns plugins, algumas qualidades que são fundamentais para o profissional do futuro, mas que sim, como todo profissional, precisa de lapidação, precisa de ter alguém experiente do lado. E aí eu acho que a guerra entre as gerações, ela tem que ser transformada, ela tem que ser vista como uma união,
uma forma sinérgica de trabalho entre experiência, juventude, técnica e improviso, e é assim que eu vejo. Mas eu acredito muito nessa geração que está vindo por aí. A pandemia trouxe muitos prejuízos na preparação desses jovens para o mercado de trabalho ou até proporcionou novos caminhos, alternativas antes não levadas em conta? Fez com que eles virassem mais os olhos para a área da informática, por exemplo? Então eu vejo que viraram os olhos para a área da informática até de uma forma meio equivocada, né? Eu acredito preocupante, que hoje, né? Preocupante. Inclusive, estão falando em personal... vamos citar outra profissão do futuro, então, é o personal training de dados. É o profissional que vai fazer uma depuração, vamos dizer assim, uma limpeza de dados e vai recomendar. Silvio? Alô? Oi? Oi, agora sim, você estava falando de uma nova profissão aí, né, em relação aos dados, limpeza de dados. Pode continuar. Tivemos só uma pequena falha na sua comunicação. Né, esse personal data training, não sei como que eles vão chamar esse profissional. Recomendação do que você tem ou não tem que consumir de dadas por seu perfil, então para você utilizar e outras menos. Então, sim, a pandemia trouxe problema, mas também trouxe oportunidade. Eu acredito que foi aí que a gente conseguiu olhar um pouco mais para a legislação trabalhista, foi aí que as relações entre empresa e funcionário tiveram que sentar para dialogar, né? Para negociar, para ambos passarem de mãos dadas por esse período difícil aí que foi a pandemia. Mas sim, a pandemia ela trouxe prós e contras. Silvio, só repita para a gente essa questão do profissional aí em relação aos dados, porque falhou bem na hora que você estava explicando sobre ele. Ah, tá. Ele vai ser o profissional que vai fazer uma equalização. Ele vai recomendar que tipo de dado você deve consumir, né, a partir de uma leitura assim, de cada pessoa, de cada profissional, e até mesmo quais aplicativos você tem que ter no seu celular instalado para você utilizar para aquilo não te influenciar negativamente e sim positivamente. Cada vamos dizer assim, smartphone, porque tem hoje 2 linhas para acessar, para essa enxurrada de ação digital não fazer mal, trazer algo de positivo para as pessoas, para os profissionais. Silvio Marães, bom dia. Ingrid Rocha agora falando. Pensando em 2022, o governo federal já anunciou aí o novo ensino médio, que visa aí uma formação técnica e profissional. Esse novo ensino médio pode ajudar esses jovens em profissões do futuro? Eu acredito que sim, né? O ensino médio está sendo realizado pelas federações das indústrias. Eu posso dizer com toda certeza, a federação trabalho em conjunto de formação mais técnica, né, que o Senai oferece, esse trabalho sim da educação infantil, do ensino fundamental e médio que o SESI faz, e que sim vai cumprir essas novas regras que vêm sendo colocadas pelo mercado. Hoje a gente vê um trabalho socioemotivo, socioemocional muito bem feito nessas escolas
que eu vejo aqui no nosso estado, e também a capacitação técnica, né? A capacitação executiva, a educação continuada, andando de mão junta com essas novas resoluções, eu acredito que a gente tem aí um cenário favorável para construir bons profissionais no futuro. Silvio Marães, superintendente do IEL, o Instituto Evaldo Lodge, aqui em Mato Grosso do Sul. Silvio, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Eu queria só finalizar dando um aceno, né? Para que os profissionais não fiquem tão... levem esse tipo de conteúdo para um lado negativo. Porque, primeiro, que mais antes da pandemia, nenhuma delas tinham sido inventadas nos últimos 10 anos. Então ainda vai acontecer, né? O feito agora, recente, ele aponta que a cada escola eles vão trabalhar em profissões que ainda não foram criadas. Então tem tempo para a gente se amadurecer pessoalmente, profissionalmente, e sim, as coisas vão acontecer de uma forma, sim, muito veloz, mas que dá tempo da gente se adequar, da gente entender esse movimento todo de transformação que a gente está vivendo. Silvio, só reforça essa parte em que você falou aí, que os jovens vão trabalhar em profissões ainda não criadas. A gente teve uma falha bem na hora que você falou disso. Tem um estudo muito recente que diz o seguinte, que 2 a cada 3 matriculados na pré-escola hoje, 2 a cada 3 vão trabalhar em profissões que ainda não foram criadas hoje. Então, sim, vai acontecer muita coisa, vai passar muita água ainda por baixo dessa nossa ponte aí, mas que isso não é motivo para euforia, para entrar em desespero. Basta a gente entender um pouco o que a gente precisa fazer a lição de casa, nos pessoas mais capacitadas nesses aspectos amplos que as empresas têm decidido, né? E tudo vai dar certo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Um bom dia. Eu que agradeço. Um abração. Tchau, tchau. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.